Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática para o seu sucesso do Enem. Hoje nós vamos trabalhar novamente com o conceito de média. E de novo, por que mais uma vez falando sobre média? Porque média cai todo ano no Enem, certo? Ou a média simples ou a média ponderada. Hoje nós vamos falar sobre a média ponderada, mas nos meus outros vídeos do Enem tem vídeos falando sobre média simples e outros também falando de média ponderada. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo os links para esses outros vídeos se você quiser dar uma olhada, ok? Vamos lá para o problema de hoje. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança de trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro ao lado. Aqui nós temos, então, na primeira coluna, o número de acidentes sofridos, que varia de 0 a 5, e a quantidade de trabalhadores catalogada para cada uma quantidade dessa de acidentes, certo? Lógico que o total de trabalhadores aqui são os 100 funcionários. Se nós somarmos essa coluna, ela vai dar o total de 100 pessoas, que é a amostra da sua pesquisa. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é média de quê? Do número de acidentes por funcionário. Acidentes por funcionário. É isso que o exercício está pedindo. Às vezes, quando o problema é sobre média e os dados vêm na forma de tabela, as pessoas têm dificuldade de identificar o que é valor para ser considerado e o que é para ser levado em consideração como peso, porque aqui nós estamos trabalhando com uma média que é ponderada. Por que é uma média ponderada? Porque é a repetição do fato que ocorre. Qual é o fato? O número de acidentes. O que está sendo pesquisado é quantos acidentes acontecem. Então, se nós pegarmos aqui o número 3, o que esse 3 significa? 3 acidentes sofridos. Isso aconteceu quantas vezes nessa empresa? Aconteceu com 10 funcionários. Então, se eu vou pesquisar quantas pessoas sofreram 3 acidentes, eu verifico que isso acontece 10 vezes de forma repetida. Então, as repetições aqui são exatamente essas quantidades de trabalhadores. E às vezes as pessoas têm dificuldade de falar assim, o que é o peso? Qual é a repetição? É do número de trabalhadores ou do número de acidentes? No caso, é preciso entender a pergunta. Se eu estou calculando o número de acidentes, esse é o fator que está sendo pesquisado. E quantas vezes ele repete é, aqui no caso, em quantas pessoas aquilo aconteceu. Então, as frequências, as repetições estão representadas nesse problema exatamente pela segunda coluna. Tá? E lembrando também que no conceito de média, como nós estamos falando de média aritmética implica o conceito básico de fazermos um somatório e dividirmos pelo total que você tem. Então, o somatório aqui no caso é o somatório de acidentes. Quando eu digo que 3 acidentes ocorreram com 10 pessoas, é porque cada pessoa sofreu 3 acidentes. Então, eu tenho que pegar o número de acidentes sofridos e multiplicar pela quantidade de pessoas para termos o somatório total dos acidentes. Então, nós vamos ter que fazer uma multiplicação aqui das quantidades. E essa ideia do exercício, quando nós temos que multiplicar uma quantidade por uma certa frequência, é o conceito da média ponderada, tá? E o detalhe é que aí, no caso do divisor, né, dividiremos esse somatório por qual quantidade? N, mas o que é a nossa quantidade? Lembrando que aqui, ó, ele está dizendo média por funcionário. Então, é dividido por funcionário. Você vai pôr no numerador os seus números de acidentes por funcionário. Denominador dividido por funcionários. Então, no denominador é o somatório dos funcionários. O somatório dos funcionários é o somatório dos pesos aqui. Por isso é uma média ponderada, tá? Então, vamos lá calcular essa média, que é o que o exercício quer. O que a gente tem que fazer, então? Multiplicarmos cada quantidade de acidentes pelo número de pessoas. 0 acidentes aconteceu com 50 pessoas. Eu vou considerar isso. 0 vezes 50, isso dá 0. Vou colocar aqui no cálculo somente os resultados, tá? Depois, nós vamos fazer o somatório. Vamos somar. Um acidente aconteceu com 17 pessoas. Então, isso me totaliza 17 acidentes. Uma vezes 17, 17. Depois, 2 acidentes ocorreram com 15 pessoas.
Então, isso é um total de 30 acidentes contabilizados pela empresa. 2 acidentes para cada 15 pessoas, 2 vezes 15, 30 acidentes contabilizados. 3 acidentes com 10 pessoas, 3 vezes 10, mais 30 acidentes contabilizados para o total do controle da ciclo. 4 acidentes ocorreram com 6 pessoas, 4 vezes 6 são 24 acidentes no total, e 5 acidentes aconteceram apenas com 2 pessoas. 5 vezes 2, mais 10 acidentes. Então, eu quero a média do número de acidentes. O número de acidentes estão aqui, todos para serem somados, o total de acidentes ocorridos. Dividido por funcionários. Quantidade de funcionários são 100, que é o somatório dos pesos. Os pesos foram esses valores que multiplicaram as quantidades de acidentes sofridos. No caso, então, aqui, dividindo isto por 100. Se nós somarmos o numerador todo aqui, ele vai dar 60, 70, 80, 90, 100, 111. 111 dividido por 10, dividido por 100, que são 100 funcionários, nós vamos simplesmente diminuir 2 casas decimais desse número, isso passa a ser 1,11, isso é a quantidade média de acidentes por funcionário. Se considerarmos que todos os funcionários vão sofrer a mesma quantidade de acidentes, todos estariam sofrendo 1,1 aproximadamente. E lógico que esse valor é só representativo da realidade, né? Ninguém pode se acidentar 1,1 vez, ou ele se acidenta uma vez, ou 2, ou 3, ou nenhuma, mas é um valor representativo da realidade, tá bom? Atenção, então, nesse detalhe da diferença da média simples para a média ponderada, saber identificar quem vão ser os seus elementos na média ponderada, que representam as frequências, que representam as repetições. Às vezes, o próprio enunciado vai te dar a dica de quem é o seu divisor da expressão, ok? Sucesso para vocês, ative o sininho, curta o nosso canal para você continuar recebendo os vídeos todos os dias do Enem. Até mais!